Livro Genipapo. Autora Luciana Simon de Paula Leite. O arquipélago do Marajó apresenta um mosaico riquíssimo, tanto físico como cosmológico, em sua fauna, flora e nas diversificadas culturas. Como disse o saudoso padre Giovanni Gallo, idealizador e fundador do Museu do Marajó, o Marajó é o paraíso para os fotógrafos e o inferno para o material fotográfico. Podemos ampliar essa observação de Padre Galo para dizer que realmente o Marajó é um verdadeiro paraíso para ser captado pelas lentes das câmeras e do observador mais atento, pela pluralidade de cores, formas, exemplares do reino animal, vegetal, metafísico e dos múltiplos tipos humanos. Um Éden com cenários que ficam perfeitos para compor e emoldurar enredos de filmes, novelas, romances e aventuras fictícias e reais. Mas também pode ser um inferno, não só para o material fotográfico, pela umidade e as altas temperaturas que danificam os filmes e destroem todos os esforços de um apaixonado em registrar a magnitude da natureza marajoara. É o inferno devido à falta de infraestruturas básicas de saneamento e de oportunidade de melhoria de vida para muitos. É o inferno pela falta de políticas públicas que assolam os mais necessitados e marca e fere como brasa a todos que nele sobrevivem. É nesse Marajó, ou melhor, em um pedaço dele, que o romance Genipapo está ambientado. Nesse lugar de contrastes, ambiguidades e desafios, onde o belo coexiste com a tristeza, onde os sonhos são confrontados com a realidade e a beleza das cores dá lugar ao cinza das dores. A vila de Genipapo, que dá o nome desta obra, está localizada no município de Santa Cruz do Arari, situada nas margens do Lago Arari e do próprio rio Arari, território que, originalmente, foi ocupado pelos povos indígenas das diferentes fases indígenas que habitaram esta região, como fase Ananatuba, fase Mangueira, fase Acauá, fase Formiga, fase Marajoara e fase Aruã. Já no período imperial, mais exatamente em 1868, século XIX, o então imperador Dom Pedro II doou uma carta de Sesmare de Santo Inácio ao alferes, patente do oficial abaixo de tenente, utilizada no período colonial do Brasil, que na atualidade foi substituída pela patente de segundo tenente, Plácido Pamplona, onde fundaram a fazenda de denominação Santa Cruz, que mais tarde deu origem à atual cidade. Mas só em 1961, o atual território de Santa Cruz do Arari conquistou a sua independência, ao se emancipar, política e administrativamente, dos territórios dos municípios de Ponta de Pedras e Chaves. Compondo esse município e servindo como cenário, locação principal para esta obra, temos a vila de Genipapo, instaladas às margens do rio Arari. Essa localidade teve origem como um acampamento provisório para os pescadores, que durante o período do verão forte, quando a terra fica estorricada e é dominada pelas terroadas, marcas deixadas no solo pelas pegadas dos animais enquanto a terra ainda está molhada, com lama na transição do inverno para o verão, e com a terra ficando seca, também vão ficando as marcas duras. Construíram as palafitas, estruturas precárias adaptadas para sobreviver, muito acima do nível das águas. A chegada do inverno, que dura de janeiro a junho, quando que antes era terra seca, se transforma com as águas invadindo e inundando os campos, cobrindo a vegetação, as terroadas e eliminando as fronteiras naturais que antes existiam entre águas e as terras firmes. As águas, sem pedir permissão, unem a terra, o rio e o lago Arari, em uma imensidão de águas a perder de vista. É o rio virando mar.
É nesse universo de contatos intrínsecs entre o mundo animal, vegetal, mineral e humano que a Vila Genipapo se constitui a estrutura. Parafraseando o padre Giovanni Gá, bastante remunerado nesta obra. No Marajó, quem manda não é nenhuma autoridade das esferas políticas municipais, estaduais ou federais. Não são os grandes latifundiários, fazendeiros, coronéis ou qualquer poder em que é investido o homem. No Marajó, quem de fato dá as ordens é a água. A água que determina a vida e a morte, a fartura e a miséria, o ir e vir, a hora do trabalho e do descanso, o isolamento e o contato. É a própria existência determinada pelas águas, uma verdadeira ditadura das águas. A autora Luciana Simon de Paula Leite, em Genipapo, utilizou essa aquarela viva que é a vila de mesmo nome, por meio dos seus personagens, que convivem no mesmo espaço, coexistindo com Ana Laura, a protagonista. Não só para contar histórias fictícias ou não, mas também para apresentar experiências e visões de mundo em relatos que se intercruzam de maneira ora harmônica, ora conflituosa. Dessa forma, em tom de denúncia das mazelas sentidas para cada indivíduo representado no texto, Luciana Simon mergulhou profundamente nos dilemas socioculturais e ambientais dessa terra, enfrentou com seus atores e atrizes os fantasmas que insistem em aterrorizar a sociedade marajoara. Pisou em lugares que muitos evitam frequentar, abriu feridas que muitos escondem e fingem não doer. Com suas palavras, jogou luz nesse cenário e roteiro. Rompeu a escuridão, deu voz, na verdade gritou, o que muitos deixam em silêncio, no ostracismo de debates e ideias. Em Genipapo, a autora expõe, como ela mesma define, a estética da miséria, que desfigura e marca a carne e a alma de todos. Não uma estética que se limita a descrever corpos desnutridos, anêmicos, vestimentais, puídas e desbotadas. Casas precárias, despensas vazias, esgoto a céu aberto, ruas, pontes, trapiches e todas as sortes da infraestrutura e materiais não adaptados para o deslocamento de pessoas, como Diana Laura, uma jovem cadeirante, ou para a própria existência de forma digna de todos. Uma estética da miséria que está na alma, que não pode ser descrita para meio de cores, formas, imagens e elementos concretos e palpáveis. A estética que acaba se externalizando nas aparências das estruturas físicas dos ambientes e dos corpos, mas que é sentida de formas e intensidades diferentes por cada criança, adolescente e adulto. E a estética da miséria, da dor, da fome, da incerteza e da insegurança no amanhã, do medo do outro ou da ausência, dos traumas que insistem em se manter respirando, do toque não consentido, da violência física, psicológica e sexual praticada no íntimo dos lares, não visualizadas e identificadas à primeira vista, que não deixa marcas aparentes aos olhares menos atentos, que corta a carne por dentro, devasta a alma, desfigura a essência. Em meio a esse cenário e roteiro um tanto bucólico, mas ao mesmo tempo preocupante, temos Ana Laura, uma jovem em um processo de autoconhecimento, que igualmente ao ambiente da Vila do Genipapo, onde vive, tem seus contrastes e realidades internas e externas diversas. Sonhadora, forte, feliz e inteligente, amada pelos seus, convive com as dificuldades e tristezas de estar presa a uma cadeira de rodas devido a uma tragédia que a deixou com marcas físicas e psicológicas profundas. Marcas que se somam aos olhares preconceituosos lançados sem nenhum pudor, por não conseguirem separá-la de sua cadeira, como se fosse uma coisa só, como se o seu existir fosse um incômodo. Era assim, diminuída por terceiros, como cidadã, como ser humano, pelo ambiente sem infraestrutura de acessibilidade, mas mesmo com todas essas guerras internas e externas que sempre teve que enfrentar, Ana nunca desistiu ou deixou que os outros a definissem, em reassumir da forma simplória.
Paralelamente e transversalmente, as vivências e experiências, angústias e descobertas da protagonista, a menina Ana Laura, outros personagens, ou melhor, tipos humanos característicos da Terra, com os seus usos e costumes, saberes e fazeres de um povo, demonstram suas visões de mundo, as indignações com a realidade, muitas vezes intransponíveis e amargas. Relatos com entonação acentuada de denúncia que trazem à tona aquilo que está à frente, mas que muitos fingem não ver, escutar e sentir. Impressões e constatações em diálogos destacando o racismo latente na sociedade, que vê o outro e sua existência de maneira inferior por causa de sua cor e origem. Os conflitos pela posse e uso da terra, dos rios, da natureza como um todo, entre fazendeiros e pescadores. A destruição do meio ambiente por ação de grandes empreendimentos que visam o lucro excessivo sobre tudo e todos. O alcoolismo que degrada, desestrutura famílias, a pedofilia que, como ferro em brasa, deixa marcas externas em crianças, que muito cedo conhecem o medo que lhes foi apresentado, justamente por quem deveria lhes proteger contra tudo e todos. A autora Luciana Simon de Paula Leite, uma juíza de direito, com sua experiência relacionada às questões familiares e direitos humanos, nesta obra, com uma escrita acessível, fácil e calma, estruturou seu texto como uma verdadeira carta aberta, com mensagens, questionamentos e súplicas sobre temas e realidades inquietantes e perturbadoras de todo o Marajó e do Brasil como um todo, que a vila de Genipapo serviu como cenário. O capacitismo, o racismo, os vícios e compulsões, os crimes ambientais e contra os corpos e existências humanas, os preconceitos diversos e a falta de infraestruturas observadas em diversas cidades do Marajó, assim como nas favelas, comunidades, periferias e lugares país afora. São os elementos que em Genipapo costuram as histórias das Anas, Pedros, Paulas, Teresas, Zefas, Marias e Josés, que narram, sentem e sofrem cada emoção. O leitor neste livro será apresentado a um povo e uma terra que, entre belezas e tristezas, vitórias e derrotas, angústias e conquistas, conduz a vida de maneira corajosa e determinada, apesar das barreiras físicas e psicológicas impostas. Em outras palavras, Genipapo é um retrato de muitos braços. Diego Bragança de Moura, historiador e pesquisador das histórias e culturas marajoaras cachoeiras do Arari, arquipélago do Marajó. O vento dos campos vinha dos outros campos, de outras luzes tranquilas e ignoradas, dos vaqueiros esquecidos, dos lagos mortos, dos horizontes que queria ter no seu destino. Dalcídio Jurandir, trecho de Chove no campus de Cachoeira, 1941. Oitava edição. Capítulo 1. Quem eu sou? Meu nome é Ana Laura Monteiro da Silva. Tenho 17 anos, quase 18 na verdade. Estou escrevendo para mim mesma por causa da professora Dilcélia, que ensina gramática e literatura. Estou no último ano do ensino médio e não pretendo tentar vaga em universidade. Não posso. Sou cadeirante e moro com minha avó, viúva em Santa Cruz da Arari, no Marajó. Minha tia Amália, a quem chamo de Lala, desde pequena, minha segunda mãe, mora a 2 casas da nossa, na rua Silvério Alencar. Estou escrevendo isso porque a professora recomendou que eu assim fizesse para me descobrir. Segundo ela, porque necessito de autoconhecimento para saber o que quero fazer, o que é independente do fato de eu ter deficiência física. Absorta em seus pensamentos, Ana Laura escrevia no caderno espiral, cuja capa exibia uma reprodução impressa de fotografia de buquê de flores campestres coloridas, quando tinha mais de 5 anos, o veículo dirigido por seu pai, Adalberto, o qual se encontrava em rodovia Bernardo Saião e trafegava no sentido Belém, a Ceilândia, no Maranhão,
colidiu contra um caminhão que desviou para a faixa em que transitava o carro da família, mediante choque frontal. Os pais de Ana Laura morreram na hora. A pequena desmaiou. Estava atada por cinto de segurança a assento adaptado. O forte impacto lesionou sua medula espinhal e Ana Laura, após muitos dias internada em hospital em Belém, para o qual foi removida, recebeu alta médica. Estava paraplégica e existiam esperanças de cura. Saiu em cadeira de rodas e foi morar com a avó materna, numa cidade distante no Marajó, à beira do Lago Arari. Agora está chovendo muito, pois já estamos no inverno. Mês de janeiro é sempre assim, prosseguiu na narrativa. Os trovões não me assustam mais. Quando vim morar com vó Nena, eu perdi o sono nessa época, em especial por causa das tempestades. O som dos trovões e os clarões dos raios colocando em evidência as cortinas transparentes da janela, com forro as quais transmutavam do gelo pálido para uma cor azulada, fantasmagórica e quase neon. Eram terríveis. Eu acordava de súbito e sentia muito medo de estar sozinha no mundo. De algum modo, isso me remetia à noite do acidente, embora eu, na verdade, não me lembre bem dos detalhes, faz muito tempo. São imagens borradas na memória. Mas a lembrança de acordar, chamar por minha mãe e me deparar com minha avó e tia, com os olhos marejados de lágrimas, ambas me observando, eu acho que nunca irei esquecer. Teremos meses de muita chuva, após o intenso calor do verão. Nele, o lago quase foi reduzido a uma poça. O rio Arari baixou ao ponto de seu leito virar uma estrada e a seca foi devastadora no ano que passou. Muitos animais sucumbiram, faltaram alimentos e água para vender no comércio, e ouvi de várias pessoas que o povo estava passando literalmente fome. Aqui conseguimos suprir bem nossas necessidades por causa do tio Abelardo, marido da tia Lala. Ele trabalha em Cachoeira do Arari e nos trouxe mantimentos. Minha avó recebe a pensão por morte de meu avô, que não cheguei a conhecer porque era um bebê quando ele faleceu em consequência de um ataque cardíaco. Seu nome era Jesuíno Monteiro. Trabalhou muitos anos concursado pela Marinha em embarcações na região amazônica. Nas cidades, os melhores salários são dos funcionários públicos, dos aposentados e comerciantes. Os auxílios governamentais ajudam alguns, mas a maioria da população luta diariamente para fazer ao menos uma refeição. Diversas pessoas pescando no Lago Arari ou saindo de casquinho, canoa ou, para quem pode, voadeira, que tem motor rumo aos rios Anajás Grande. Mas com tudo seco e as roças minguando, desidratadas, teve gente que sobreviveu, acredito eu, por real milagre de Nossa Senhora de Nazaré, além de alguns donativos, já que a caça também estava rara, e somente era possível adentrando as áreas das grandes fazendas, pois toda a terra tem dono, comportamento bastante arriscado. Voltando à chuva, hoje eu posso dizer que gosto da sensação úmida e fresca de ar entrando nas minhas narinas. É também muito agradável sentir o cheiro de madeira queimada no fim do dia, que chega pela janela entreaberta, fluindo de outros quintais onde há gente que ainda usa fogão a lenha para cozinhar. Aqui na cidade é muito comum isso. Temos algumas ruas aterradas, contudo muita gente vive como fazia antigamente, especialmente nas fazendas, onde são criados búfalos nas moradias existentes nos terrenos alagadiços. As casas grandes podem ser vistas até mesmo quando se navega pelo rio, já que a maioria das construções dos chalés de madeira sobre a água ou próximo dela possui alta estatura e que se equilibram os chalés sobre as palafitas fincadas no solo, certamente para não seguirem com o fluxo da correnteza do rio na ocasião das cheias, como se fossem verdadeiras pernas. Sobrevivem ao tempo desbotadas, tristes, estranhadas nas profundezas dos solos que não querem abandonar por nada, nem ninguém. Aninha, daqui uns 15 minutos vou servir o jantar, tá? Não venho de novo. Trate de deixar aí suas lições de casa. Não é hora de estudar. Nena fechou a porta e deu um meio sorriso. Não se aguentava quando tentava ser rígida com a amada neta,
pois esse papel era demasiadamente mal desempenhado por ela. Felizmente, não precisava ser atriz para sobreviver a essa altura da vida. Ai, minha avó veio me chamar para jantar. Preciso ir. Estou por acaso fugindo para não dizer quem eu sou? Fugindo de mim mesma neste papel? Acho que talvez um pouco sim. Acredito que a professora me sugeriu esse exercício porque não se conforma com minha recusa em prestar o Enem. Ela sempre me diz que sou excelente aluna, que daria uma ótima professora, mas eu não sei se aguento. Não posso dizer isso a ela. Vou passar pela medrosa, covarde ou alguém que vai pensar ao saber que desejo fazer o papel de vítima por minha condição física. Mas como seria se possível simplesmente abstrair todos os meus difíceis anos na escola? Moro em cidade pequena, todos se conhecem. Não fui judiada, agredida ou humilhada de modo flagrante, mas fui ignorada por todos, de colegas de classe a professores. Estes me davam notas altas, mesmo quando eu errava algumas respostas nas provas. Por exemplo, sempre me preocupei em corrigir as provas quando os resultados eram apresentados. E mais de uma vez percebi esse comportamento, como se eles me falassem: sua vida é penosa, você não tem chances, então vamos aprová-la como boa nota, assim você fica feliz. Nunca aceitei isso. Não preciso de pena ou prêmio de consolação. Protestei, e não foi em única ocasião. O máximo que consegui foi a exclusão silenciosa de 1 ponto ou 2 nas minhas notas. As meninas e os meninos me olhavam com dó e pareciam sempre constrangidos, incomodados, mesmo como se não soubesse como falar comigo, como se eu não fosse capaz de compreender, de participar, interagir, como se não possuísse capacidade cognitiva. Ah, ela não pode se levantar. Ah, ela não pode dançar com a gente ou participar da competição esportiva. E por aí seguia. Minha única amiga da escola é a Teresa, cuja família é do Quilombo, Gurupá, situado em Cachoeira do Arari. Ela mora com uma tia-avó aqui em Santa Cruz. Veio para cursar o ensino médio, pois a família está envolvida em movimento que objetiva a preservação do território quilombola, possuindo divergências com fazendeiros e poceiros. Acharam mais seguro a menina vir para cá. Digo menina porque já estamos juntos há muitos anos. Ela é uma ótima amiga e, como eu, sempre foi tratada com indiferença. No fim, sentimos muito parecidas. Agora preciso fechar o caderno antes que minha vozinha fique irritada de verdade comigo. Ela capricha tanto em tudo o que faz para mim que não posso desapontá-la. E assim, Ana Laura fechou o caderno. Manobrou com ambas as mãos e cadeira de rodas em marcha ré. Fez uma curva para a frente e saiu do quarto. A porta com maçaneta adaptada tinha um cordão para que o trinco fosse puxado. Assim ganhava mais privacidade. Não estranhava a cadeira, que era o seu instrumento de locomoção. Felizmente a possuía por certo muita gente com deficiência não tinha a mesma condição financeira para tanto. O que lhe causava um verdadeiro impacto consistia no fato das outras pessoas a olharem como se não fosse um ser vivo, capaz, vibrante, apto a existir no mundo e participar dele, quer dialogando, quer interagindo com os outros, quer sorrindo e, por fim, amando. É como se ela houvesse sido excluída de todas as possibilidades única exclusivamente por uma deficiência de natureza física. E talvez fosse nesse ponto que sua professora, a quem estimava bastante, pediu-lhe para tentar elucidar para si mesma quem ela seria e o que desejava, quais os caminhos que poderia trilhar. Viver escondida como uma penitente? Como se houvesse errado tremendamente e necessitasse cumprir uma sanção irrevogável, como se houvesse algum motivo para sentir vergonha de si? Ou se escolher, amando-se em primeiro lugar e buscando seu espaço de fala, de existência, da realização? E onde estaria tudo isso? Eram muitas questões, mas de uma coisa Ana Laura sabia. A vida era um bem precioso demais para ser desperdiçado. Ela precisava valer a pena. Perderá seus pais de modo repentino e estúpido, desavisadamente. Então, se tudo podia mudar assim, quase que instantaneamente, era indispensável valorizar cada momento. Capítulo 2. Na vila de Xenipapo, todo mundo a conhece como Dona Deia.
Aliás, ali sobre as palafitas afogadas na água, a qual não pode parar de subir na estação das chuvas, em território do rio Arari. Quase a população inteira atende por apelidos. E ainda há aqueles que apresentam pseudônimos, como no caso de Maria Carpideira, que nem Maria é, mas em se tratando de uma senhora muito chorosa e afeita em lamúrias, e a denominação se ajustou com perfeição. Deia trabalha no postinho da vila como auxiliar de enfermagem. Seu esposo, Pedro Luiz, é proprietário de um modesto estabelecimento comercial de venda de produtos para pesca em Genipapo, além de possuir armazém em Santa Cruz do Arari. Como Deia é filha de pescador, nascida e criada na vila, mesmo tendo a opção de residir em Santa Cruz e custeando o casal os estudos dos filhos na capital do estado, ambos escolheram morar em Genipapo, próximo à família dela e junto ao povo tão necessitado de todo o auxílio possível que pudessem ofertar. A oportunidade de cuidar da população, muitas vezes ultrapassando o limite do cansaço, para a Deia é sua maior missão de vida. Nada é capaz de dar-lhe maior satisfação do que o sorriso das crianças bem alimentadas, assistindo quietos ao filme que costumava projetar sobre um lençol esticado entre os pilares da casa na época do verão, quando o rio desaparece e toda a amplidão se resume ao quintal da molecada. Mas Déia estava muito preocupada. No café da tarde, após sorver um bom gole de café com leite da xícara da porcelana rosa, ao olhá-la, ao marido não pôde deixar de perguntar-lhe: Que foi, Déia? Esse seu jeito não está bom, hein? Aconteceu algo grave? Te conheço. Nem me beijou quando eu cheguei? Ah, estou te deixando muito mal acostumado, né? Então tenho que te beijar toda hora. Tenha paciência, estamos casados há mais de 20 anos. Pedro riu. Calma, você entendeu. Pode falar, querida. Estou te ouvindo. Ai, Pedro, você sabe, estou acostumada com os casos de abuso sexual com crianças aqui na vila. É muito comum, especialmente pelas próprias famílias. Levam com naturalidade até algo terrível, mas aconteceu de me comunicarem a tia da menina, que tem 10 anos, que é suspeita da venda da criança para fins sexuais. Foi o que consegui compreender. O pai da criança é alcoólatra, não pesca nem quando os peixes se concentram no Lago Arari. A mãe não tem emprego e recebe auxílio governamental. São, portanto, assistidos, mas tudo falta no chalé. São muitas bocas para alimentar. A tia da criança veio falar comigo reservadamente. Pediu-me para não fazer alarde. Tem medo da reação do pai da menina, que é violento. Não quer confusão com a própria irmã. Eu sei que preciso denunciar para o conselho tutelar ou autoridade. O ponto é, o que vai acontecer com essa criança? Não temos abrigo aqui. A falta de estrutura implicará a mudança da menina para, na melhor das hipóteses, a cidade de Santa Cruz. Tenho receio do futuro, do afastamento familiar e extinção dos vínculos. Não estou justificando nada, mas você sabe muito bem da pobreza extrema do povo de Genipapo. Não somente a ausência de alimentos e de água potável. Sim, temos que comprar galões de águas para beber. Quem não tem dinheiro ingere água poluída, do rio mesmo. Aqui chega, já vem suja. A energia recebemos, mas precisamos de equipamentos movidos a diesel para obtê-lo. Não temos saneamento básico. Os dejetos vão para o rio diretamente e voltam com o movimento das águas. Micro-organismos se proliferam, doenças simples que já deveriam ter sido debiladas, aqui são mortais porque não temos cuidados elementares de higiene. Não há salubridade mínima, fora a dificuldade de os médicos permanecerem na vila. Ninguém quer pela distância e deficiências estruturais. Opto por atender apenas meio período. Mas e para situações sérias, as urgências, como fazemos? Você conhece muito bem como é bravo o Lago Arari no inverno ou próximo a ele, quando as águas estão profundas e o tempo fecha. As correntezas, a influência marinha e climática, chuvas constantes, tudo dificulta o transporte. Você mesmo fica dias em Santa Cruz e eu entendo. Até prefiro do que tiver se arriscando todos os dias no trajeto. Mas ainda assim, já ouvi muitos casos de crianças que se perderam o contato com seus familiares nessas situações de violência sexual.
Acaba que, dependendo da idade e dos traços raciais, elas não são adotadas e crescem sozinhas em abrigos distantes. Então, tenho que pensar bem nisso tudo. É a miséria que desespera as pessoas. E na miséria, o vício e o erro se deliciam. Eu entendo e realmente não tenho uma resposta para te dar. Sim, sabemos, você terá que denunciar essa história. Grave demais. Não dá para se calar. Mas talvez fosse interessante conversar com essa tia da menina para saber se um outro familiar que mora aqui na vila teria o desejo de ficar com a criança. Cuidar dela provisoriamente como deve ser, mandando para a escola, acompanhando, prestando cuidados indispensáveis, defendendo de agressões, dando atenção, etc. Eu sei, é complicado, mas precisa ser tentado. Com o tempo, quem sabe a mãe se reerga e proteja a filha. Enfim, temos que ter esperança. Puxa, por falar nesse assunto, o Zé Honório, da padaria em Santa Cruz, sabe quem é? Me contou a respeito de uma notícia que ele leu no jornal. Muito triste. Querido, não aguento mais, juro, prefiro nem ouvir. Estou farta de tantas dificuldades e pouquíssimos meios para enfrentar a áspera realidade do dia a dia, onde falta apenas tudo de essencial para essas pessoas. Acho importante, tem a ver com esse assunto. Tudo bem, então, conta, vai, estou ouvindo. Pois é, sempre ouvimos comentários sobre a prostituição infantil, violência sexual na ilha, onde a miséria dá espaço a esses infortúnios. Mas parece que realmente essas autoridades estão apurando denúncias da rede da prostituição infantil em breves. Portel, Melgaço, inclusive esquemas de sequestro de menores de idade para tráfico internacional com o objetivo de exploração sexual para a Guiana Francesa e a Europa com apontamento até mesmo da participação de pessoas influentes. As balseiras já sabemos, mas a coisa vai muito além ao ponto de haver organizações, indivíduos que exploram sistematicamente essas meninas, ameaçando-as, agredindo as respectivas famílias. Terrível, fico revoltada. É certo que aqui também isso se verifica. As meninas chamadas de balseiras seguem as embarcações carregadas com os parcos produtos que conseguem levar para tentar vender aos passageiros. Vão em canoas. Quando chegam, são assediadas, recebem propostas de favores sexuais em troca de dinheiro ou mesmo de víveres e produtos primordiais para suas famílias, como óleo diesel para obtenção de energia elétrica, às vezes é um pacote de bolachas, noutras, uma embalagem com óleos de cozinha. Como o ciclo da miséria se reproduz, não é raro que parentes dessas garotas, como as mães e avós, tenham exercido a mesma atividade no passado com o objetivo de sobrevivência. Nada além e precisam ser úteis para suas famílias, muitas vezes lutando pelo alimento e ser ingerido no mesmo dia. São incentivados culturalmente a agir desse modo, normalizando a violência sexual como um fato imprescindível e integrante da existência de todos, além de representarem as tais carícias, meios de acesso eventuais candidatos a futuros maridos que, responsabilizando-se pelas mesmas, findarão por tirá-las da miséria, ofertando-lhe condições mais dignas de vida e até ajudando suas famílias de origem, o que na maioria das vezes é pura fantasia, nós sabemos. Mas quando recebo essas famílias no postinho e vejo a feição de fome em seus rostos, eu mesmo me sinto confortável para condenar quem quer que seja. Para você, eu posso dizer: a fome é dolorosa, adoece não somente os corpos, mas as almas também, já que aqueles que passam por experiências de insuficiência alimentar inegavelmente ficam traumatizados. Você se lembra do Josimar Antônio, que todo mundo chamava de Biuro Novo? O que se seguia foi a gargalhada estrondosa do marido. Claro, como eu poderia não me lembrar daquele nanico todo arrumadinho com gel no cabelo, banhado por colônia com cheiro de capim-limão? Metido a besta porque conseguiu um dinheirinho trabalhando como auxiliar de contabilidade em escritório na cidade de Belém. Inesquecível aquele sujeito. Déia sorriu, mas controlando-se. Ficou compenetrada. Então, pronto, ele. Você sabia que o Billy se casou com a Janaína, filha da Claudete, do Amador? Aquela menina bonita, parecida com Índia, cujo aniversário de 15 anos foi celebrado lá na cidade de Santa Cruz? Lembro sim. Isso mesmo, ela se casou com um Biro novo. Contou para a mãe que o marido é muito sovino.
Miserável mesmo, dá mais valor ao dinheiro que às pessoas. Economiza com tudo ainda que sem necessidade. Fica nervoso quando precisa gastar com algo. Parece que o estão torturando. E para piorar, a moça está grávida e não trabalha fora. Depende do dinheiro do marido para absolutamente tudo. Chega a ser patológico, percebe? Raciocina como se precisasse economizar moedas com alimentação rotineira. Tudo para ele é caro demais, mesmo quando o fato é previsível. Por exemplo, quando viaja para um lugar turístico ou em épocas festivas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, quando o comércio fica aquecido com as vendas. Parece que ele não saiu daqui, daquela miséria que experimentava. Lembra quando era criança? Vivia doentinho, um menino mirrado, sempre com o nariz sujo e os olhos profundos de fome. Os reflexos do sofrimento atingem vindas de modo permanente. É muito grave. E, no mais das vezes, não há possibilidade de superação desses danos psicológicos. Pedro Luiz, com ar sério, finalizou o diálogo. Bom, minha nega, como quase sempre você está certa? Quase. Não fique metida, tá bom? É trauma, sim, não é natural essa relação com dinheiro. Esse apego exagerado ao custo, especialmente quando se tem condições de gastar ou quando é previsível a necessidade de realizar maior despesa. Como numa comemoração. Abuso sexual de crianças e adolescentes de modo lastimável é constante em nosso país, em todas as regiões. Mas o que para mim salta aos olhos é a carência material extrema no Marajó. Em 2021, o IBGE apurou que o nosso estado está em 23º lugar no ranking da IDH. O pior índice em 27º lugar seria do Maranhão. Ao que parece, o IDH é um índice de desenvolvimento humano, compara indicadores de país no índice de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros, com o fim de avaliar o bem-estar das pessoas, em particular crianças. E o Norte e o Nordeste possuem, infelizmente, os piores índices. Precisamos com urgência que essas crianças e adolescentes sejam favorecidos por intermédio do implemento de políticas públicas. Apenas isso, saber todo mundo sabe. Cansados de refletir sobre a dura realidade que não podiam sozinhos alterar, sentaram-se de mãos dadas no sofá para assistirem à televisão, na esperança de alguma distração que amenizasse aquela sensação de profunda impotência. Capítulo 3. Manhã de sol, finalmente, embora encoberto, o firmamento após as chuvas torrenciais. Uma trégua. Ana Laura abriu a janela de madeira pintada de branco, empurrando-a com os ambos os braços para fora e aspirou profundamente o ar fresco, sentindo o vento suave onde se adivinhava o odor salgado do oceano. Queria aproveitar o tempo bom para sair de casa. Esquecer o dever de encontrar-se consigo numa redação forçada e passear um pouco na rua. Sabia que a avó iria ralhar muito berro a ela com a dificuldade em movimentar as rodas com as mãos. Mas podia pedir para Paulinha, filha da vizinha, ajudá-la empurrando a cadeira. Era uma menina muito doce de 13 anos que adorava fazer companhia a Ana Laura. Esta até mesmo desconfiava que a tratava como seu bebê. E, embora não gostasse do papel invertido, já que era mais velha, não podia deixar de apreciar a companhia da gentil e sempre disposta garota. Muito cedo em sua vida, ouviu da avó Nena, não uma, mas incontáveis vezes, que Ana Laura não era autossuficiente. E estava tudo bem, possuía uma deficiência física que implicava a necessidade do auxílio de outras pessoas. Não havia vergonha nisso. Vó Nena comentava que era um absurdo essa mentalidade individualista e atual que as pessoas se bastam, que precisam ser perfeitas em tudo, que o que importa é ter muito dinheiro, fama, aparecer demais, enfim, tudo ao extremo. Segundo ela, isso não era vida de verdade. Era o contrário, uma mentira. Todo mundo precisa do outro para ter saúde, seja física, seja emocionalmente. Embora entendesse a intenção da avó, a qual queria fortalecê-la para enfrentar a existência por si só, Nena sempre alardeava que não era eterna, o que fazia estremecer por dentro. Não queria nem imaginar perdê-la.
Achava confortável para quem consegue realizar todas as atividades rotineiras sem a ajuda de outras pessoas. Gabar-se de autonomia. Ela movimentava braços e mãos. Tinha coordenação motora razoável, mas um tremor constante nas mãos fazia com que sua letra fosse tremida, embora legível. Quanto às necessidades físicas e autocuidados, conseguia ir sozinha à toilette, banhar-se e vestir-se. Mas abrir e fechar portas, virar a cadeira em espaços diminutivos era algo penoso se eu fizesse sozinha. Nada era adaptado, nem pias de banheiro, nem vasos sanitários sem barras de apoio. Tampouco pisos que se mostravam escorregadios, escadas estreitas, inexistindo rampas. Muitas ruas na cidade não eram pavimentadas, considerando-se a área aterrada. Andar sozinha sobre rampas de madeira que conectavam as casas, nas áreas periodicamente alagadas, era impensável. Necessitava de ajuda e nem todo lugar era passível de tráfego com cadeira de rodas, faltando, portanto, acessibilidade. Sabia que precisava ter humildade e se adaptar ao contexto de sua realidade. Não adiantava ver e ouvir na televisão sobre cidades grandes do Sudeste e Sul, quanto às obras para a movimentação de pessoas com deficiência em locais públicos. Sua cidade era pequena, o orçamento da prefeitura, por certo, não era expressivo e poucas pessoas com deficiência saíam de suas casas. A família não estimulava, não tinham companhia ou mesmo ficavam envergonhadas por não serem adequadas. Novamente, o tal mito da perfeição. Ana Laura somente não havia se restringido a mera espectadora da passagem dos anos em decorrência da tia Lala e de sua avó. Foi criada para ser uma mulher forte e para experienciar projetos de vida. Precisava descobri-los e passar pela escola, onde logrou êxito em fazer uma única amiga, sendo ignorada pelos demais colegas. Em especial, foi algo que lhe impactou. Fisicamente, Ana Laura jamais se achou bonita, mas sempre foi bela. Sua tez de tonalidade clara foi herança da família materna, conformada por descendentes de portugueses radicados na região norte do país, vulgarmente chamado de galicos. Os cabelos negros com fios grossos, lisos e volumosos usualmente permanecem soltos, na altura inferior aos ombros. Suas sobrancelhas, da mesma cor, emolduram os olhos grandes, um pouco puxados, castanhos, cujo formato reporta seus povos originários. Seu rosto se desenvolve da maneira angulosa, delicada, o nariz comprido e bem feito, a boca carnuda, mas não excessivamente grande, bem esculpida. O queixo ameno e as faces um pouco rosadas, em decorrência do calor constante da região, completam o conjunto harmônico, impactado apenas pelo largo e alvo sorriso. Chamou Paulinha com um grito e a outra respondeu sem titubear. Oi, vamos sim, já passo aí para te levar. Só vou colocar uma blusa, tá? Paciência. Paulinha era uma menina boazinha. Ela não podia negar essa característica e precisava urgentemente de um pouco de liberdade. Nem que fosse apenas para ficar olhando o lago Arari, as garças brancas, o movimento das ondas que se formavam em profusão. Aquilo já lhe fazia um tremendo bem, a força da natureza para todos os lados. Tencionava passar na rua do comércio, ver a lojinha de roupas de Ercília, próximo à praça. Sempre existiam os adereços, camisetas, brincos coloridos, presilhas de cabelo, itens de baixo custo que adorava olhar. O prazer não estava em adquirir objetos, mas em vê-los e, eventualmente, experimentar algo, olhando-se no espelho. Ana Laura tinha alguma vaidade, embora não houvesse exagero a propósito. Foram pela rua apenas uma quadra até a praça central. Paulinha um tanto esquisita, vestindo uma camiseta regata amarela com um batom rosa-choque nos lábios, mas não iria dar palpite. Era melhor que se achasse bonita e plena daquele jeito, como ela costumava dizer, aliás. Era sempre estranho para Ana Laura quando cruzavam com pessoas no caminho e elas não a encaravam. Era nítido o desvio de olhares, rosto por vezes assumindo expressões penalizadas, constrangidas até. Mas por qual motivo as pessoas teriam vergonha em vê-la? O que havia de tão errado em Ana Laura ter deficiência física, se qualquer indivíduo poderia estar sujeito a isso por um motivo até mesmo banal,
como um acidente doméstico, a queda num piso molhado após um banho em casa. Apenas sabia que tinha que enfrentar aquilo de cabeça erguida. Não podia se incomodar por existir. Era merecedora de afeto e tinha o direito de participar da vida em sociedade. Mas que lhe doía no fundo da alma, não havia como negar. Paulinha, falando compulsivamente, contava que havia visto uma blusinha linda no salão de beleza da prima da sua mãe, situado na garagem da casa da moça, no estilo mini blusa, com a barriga aparecendo, porém não era decotado. E o tecido tinha um pouco de brilho. Ela adorava brilho. Vamos ver, Paulinha, se a gente acha algo parecido. Não custa tentar, né? Atravessaram a rua e adentraram uma loja de tamanho médio com abertura total para a rua. Muitas roupas e tecidos pendurados, cangas, adereços, uma profusão de vestimentos. Havia para todos os gostos e tamanhos, inclusive infantis. No fundo da loja, atrás de um balcão de madeira na cor mel, um olhar chamou sua atenção. Ele se dirigia diretamente a ela, Ana Laura. O dono do olhar consistia num rapaz de cerca de 1,80 m, pele morena clara, cabelos escuros bem cortados, um pouco encaracolados, sobrancelhas negras, grossas, nariz reto e um pouco arredondado nas laterais, sem ser exagerado, boca de tamanho mediano, lábios entre finos e grossos, bem traçados. Era Daniel. Quase não teve tempo de piscar e o rapaz, mais do que depressa, se apostou ao seu lado, olhando-a nitidamente, encantado. Oi, moça, posso te ajudar? Você ficará linda com qualquer coisa aqui da loja. De repente, Ana Laura, a qual jamais havia visto aquele garoto na vida, sentiu-se desnuda na frente de todo mundo. Um calor subiu-lhe às faces e ela corou. Nada mais constrangedor. Ficou séria? Eu gostaria de olhar umas mini blusas para minha amiga. Você tem alguma com brilho? Paulinha parecia hipnotizada pelo rapaz, quieta e olhando diretamente para ele. Claro, já vou pegar. Chegaram umas bem bacanas, mas acho que você vai ficar melhor nelas. Saiu dando uma piscadinha com o olho direito. Mas que moleque abusado. Ana Laura não pôde pensar em nada diferente. Olha que lindo esse menino lá. Você viu o jeito que ele olhou para você? Parecia enfeitiçado. Nossa, uau, se ele olhasse para mim dessa maneira, eu não perderia tempo. Convidava para tomar sorvete no seu Nils. Ah, Paulinha, não viaje na maionese. Ele só foi educado e quer vender produtos. Lembre-se de que estamos aqui porque você quer uma mini blusa. Brilhante. Ai, tá bom, vai. Não posso nem brincar que já vem bronca. Eu, hein? E riu toda faceira. Passados não mais do que 3 minutos, o rapaz voltou animadíssimo com uma pilha de mini blusas e um potinho de vidro transparente, contendo cartelas brancas exibindo pares de brincos em pedraria. Olhe, trouxe essas blusinhas. Estão acabando muito rápido. O preço está ótimo, só R$ 20. E tem dourado no fio. Fica justo e bem bonito. Paulinha ficou fascinada por duas blusas, uma vermelha e a outra verde escuro. Ah, não sei o que decidir. Elas são lindas. Você dá um descontinho para levar ambas? R$ 7, o que acha? O garoto esperto que era, riu da menina. R$ 7 era demais. Não consigo, infelizmente. Essa mercadoria é de ótima qualidade, vai ficar perfeita mesmo depois de lavar. Mas posso tirar R$ 3 do total, se você levar as duas. Não dá mais, meu pai me mata. Ana Laura observou que de fato ele era bem bonito e tinha lábio. Paulinha suspirou, vencida. Ai, tá legal. Melhor do que nada, né? Lá você vai minha mesada. Vou levar. Embrulha, por favor. Voltando-se para Ana Laura, o rapaz perguntou, mirando seus amplos olhos amendoados. E você, moça linda, não quer levar nada? Entre irritada e curada, desejando desaparecer num buraco virtual que pudesse surgir do nada e tragá-la, respondeu secamente. Não, já disse. Pois não tenho o menor problema. Você embelezou nessa loja hoje e só por isso vou te dar de brinde um par de brincos sem pingentes de rosas com pedras vermelhas. Combina muito com você e quero te ver de novo, pode ser? Ana Laura não soube o que falar. Jamais imaginaria uma atitude daquela. Além de conversar consigo, mirando com intensidade, o rapaz ainda queria encontrá-la? Aquilo nunca havia acontecido. Era estranho, mas era bom.
Não sei. Preciso perguntar para minha avó. Paulinha não pestanejou. Pode sim, claro. Vou colocar no papel o endereço da minha casa. Amanhã, às 5 horas. Espero você para merendar com a gente. É domingo, a loja fecha, então não tem desculpa. A moça bonita se chama Ana Laura. É minha vizinha e pode ter certeza de que vai estar lá também. Somos inseparáveis, sabia? E quero um par de brincos de brinde. Mas os de bichinhos. Ana Laura não sabia onde se esconder. Aquilo já era demais. Contudo, como havia sido surpreendida, não conseguiu reagir. Permaneceu muda. Claro, e pode escolher sim um par de brincos. De bichinhos. Desculpe não ter falado nada antes. Está combinado. Nos vemos então. Empurrada por Paulinha, Ana Laura saiu da loja entre envergonhada e possessa. Paulinha era demais. Mas que menina terrível! Não podia ser mal educada com o rapaz. Ele foi delicado com ambas. Todavia, o que ele poderia querer com ela? Muito esquisito. Paulinha, como adivinhando os pensamentos da amiga, falou convictamente. Pode tirar essa má. O garoto é lindo e está louco por você. Só você não se enxerga no espelho, né, lá? Eu, no seu lugar, não perderia tempo e namoraria logo. A vida passa rápido e estamos ficando velhas. Velha foi demais. Ela ainda tinha 17 e a destrambelhada da Paulinha, 13 anos. Nem podia imaginar o que o futuro reservaria a essa menina. Capítulo 4. Genésio estava em estado de quase prostração. Encontrava-se no período da defesa e não podia pescar, apenas sendo-lhe lícito fazê-lo para a própria subsistência. Na época das chuvas, os peixes vão para os descampados alagados para a desova, nos meandros das fazendas onde os pescadores não podem sequer entrar, restando apenas peixes sem valor comercial nos rios e lagos. Caso pegasse algum, seria tão somente para sua alimentação e dos familiares. Se conseguisse mais de um peixe, iria salgá-lo para preservar o alimento. Mesmo após fim do período da pesca proibida, já estava bastante difícil conseguir o necessário ao sustento com a venda do produto, pois os pescadores precisavam competir com profissionais de fora que adentravam a área do Lago Arari em lanchas, utilizando redes. Tendo nascido e se criado na vila de Genipapo, repetia como pescador artesanal os passos do pai, José. A diferença é que na época do último havia uma profusão de peixes no lago e arredores. Com o passar dos anos, gradativamente, o peixe estava diminuindo em toda a região do Lago Arari. Não era contrário à proibição da pesca de espécies nativas no período da Piracema. Esse era um fato da vida, e após muito trabalho e burocracia, com a ajuda de Rômulo, chefe dos pescadores na vila cargo informal, já que não possuíam cooperativa, havia conseguido o benefício previdenciário do seguro-defeso. Queria realmente auxiliar no sustento de sua família no lapso em que não lhe era permitido praticar atividade pesqueira. Porém, Genésio era um dos poucos que conseguirá tal benesse. Muitos pescadores não tiveram esse sucesso, quer por absoluta falta de documentação básica e contribuições pagas, quer por dissiparem os reduzidos ganhos com bebida alcoólica, entre outros vícios, desorganizando-se de forma profunda. A pesca comercial do tamuatá era autorizada de maio a dezembro, no período da seca. Porém, os pescadores de Genipapo, coordenados por Rômulo, costumavam concentrar as atividades pesqueiras de junho a dezembro, vendendo os peixes às geleiras, nada além de embarcações cujos ocupantes adquiriam o pescado para vendê-los nas cidades, posteriormente por preços que lhe fossem interessantes. Sempre preferiu pescar de julho a agosto no Lago Arari, melhor fase do período da seca para encontrar os peixes mais graúdos e valorizados pela qualidade da carne e sabor. Mas com tantas variações no clima, extensão de períodos de chuvas, calor acentuado no verão e mais outras coisas que Reginaldo do Furo dos Macacos, perto de Santa Maria havia lhe contado, estava vendo a hora que nem pescador mais poderia ser. A natureza, a olhos vistos, estava minguando. E ainda havia dificuldade de pescar nos meses finais do ano, especialmente outubro e novembro, em virtude da redução de volume de água do lago. Faltando peixes, precisavam se deslocar para os lagos e campos das fazendas, nos poços e guarapés, inclusive.
Isso era trabalhoso, cansativo e bastante dispendicioso, pois todos os pescadores eram compelidos a firmar com o proprietário das áreas contratos do arrendamento para a pesca. Os donos do território ficavam com metade da produção, qualquer que ela fosse, nem sempre fornecendo materiais a serem utilizados na empreitada, tais como redes, canoas e cascos. Torcia para o tempo passar mais rápido, assim logo poderia participar das pescarias no Lago Arari e rios próximos, como tartaruga, ananjás mirins, e quem sabe, se Deus ajudasse, a pesca seria mais farta neste ano. Foi-se na memória a época em que se pegava pirarucu, nas proximidades em abundância. A busca pela espécie em excesso findou por praticamente eliminar sua presença no Arari. Hoje era raro. Sem dúvida, inexistente, maior troféu do que o pescador pegar um grande pirarucu, já intitulado o peixe como o gigante da Amazônia, chegando até os 3 metros de comprimento. Sua denominação vinha do seio da floresta, pois na língua tupi, pirá significa peixe, e urucum, vermelho, uma clara alusão à cor carmim da cauda do animal. Ouviu isso de Rômulo, que, como representante dos pescadores, era o morador de Genipapo que mais interagia com gente de fora, dado a estudar essas curiosidades. Pesca com rede, pesca de filhotes, pesca na piracema de espécies proibidas era apenas alguma das causas que podia compreender Genésio para a diminuição da quantidade de peixes nas cercanias, nos rios e lagos. Mas, de acordo com Reginaldo, que era seu compadre de longa data e homem de palavra, para o evidente fato de o Lago Arari estar secando, diminuindo de tamanho e profundidade, escancaradamente, a criação de búfalos e gado de modo acelerado, prática que consome água em demasia, além da sobrepesca, não podiam ser descartados como fatores a esclarecer a origem da carência de peixes na água doce. Uma verdadeira judiação. Não há como realmente negar. A pesca do arrasto com o cacuri, técnica utilizada com mais de uma rede, acaba também por provocar o descarte de toneladas de peixes jovens sem valor comercial. E olha que há anos até fizeram barragem não distante da vila de Genipapo para controlar as secas no Lago Arari, impedindo de secar por completo com a saída dos peixes, salvo na Piracema. Ao menos até pouco tempo era assim em regra. O fato é que, com muito esforço, sorte e pescando sensivelmente, menos do que no passado, de abastança nos rios e lagos, existe a chance de se pegar tamoatá, traíra, aracus, jeju, cachorro de padre, sem esquecer dos caranguejos. E Genésio bem sabia, o jeito era se concentrar nessa realidade. Uma das maiores preocupações não somente dele, mas também de outros pescadores das imediações, reside no risco de serem fisicamente atacados, pois alguns fazendeiros, por seus vaqueiros e prepostos, não deixam de exigir dinheiro para autorizarem a pesca próxima às propriedades que ostentam e, em havendo discussões, tudo pode acontecer, desde uma coça até um tiro fatal. Importante lembrar que desde a época de seu avô, os habitantes da vila de Genipapo eram chamados de forma generalizada de ladrões de gado, mesmo sem provas sobre o cometimento de crimes, e pior conhecida por toda a população da região, a circunstância de que os mais pobres da vila não poderiam ser os responsáveis por esses delitos, já que não possuíam dinheiro para alimentar e transportar o gado. Se algum morador, porventura, houver-se envolvido nessas tramas, jamais o fora conventor intelectual do furto ou aproveitador da vantagem econômica expressiva, mas quando muito, como mero instrumento. Isso sempre o incomodou demais, pois sendo homem e respondendo por si, aprendeu com seu pai a somente pegar o que lhe pertence, ainda que a vida não se mostrasse justa no mais das vezes e o trabalho se apresentasse árduo. Deus haveria de prover o necessário ao sustento do dia. Assim ouviu de seu pai e foi o que repetiu a todos os filhos que teve, desde pequeninos. Quem o olhasse ali, sentado em seu casco, com um pano atravessando na cabeça sob o chapéu, camiseta de mangas compridas com vários furos e calça longa na cor cinza, toda puída, utilizando botinas velhas de borracha desbotada, não adivinharia que seu rosto ressequido, repleto de rugas e sardas, pertencia a um homem de 42 anos.
O envelhecimento prematuro resultou na conjugação entre o vento, o sol impiedoso, muitas noites passadas dentro de canoas próximas a terrenos alagadiços, sem a proteção de nada, além de partes de lonas rasgadas, que não continham sequer razoavelmente pingos d'água das chuvas torrenciais enfrentadas, e por fim a contagem das horas em que fora repetida essa rotina. Verdade que o depauperamento da natureza diminui os riscos para o pescador em seu trabalho usual, tais como jacarés, sucuris, puraquês, peixes elétricos, sem se esquecer das onças em terra firme. Mas para Genésio, isso não era um sinal de saúde do meio ambiente. Se os predadores rareavam, os peixes se apresentavam, ano após ano, em menor escala e sob idêntica proporção. Tudo no Marajó sempre seguiu o movimento das águas. Para o pescador em especial, como ocorreu com seu pai, antes dele, o avô de Genésio, tempo de pescar, tempo de aguardar e a água baixar, tempo de esforço para obtenção de algum valor para garantir o sustento da estação das chuvas. E nestas a busca do essencial alimento, aquele que simplesmente fosse encontrado dia a dia para garantir ao menos o almoço. E não é que o nascimento de peixes, conforme as espécies, também oscilava a partir da época das águas? Os puraquês surgiam no fim da fase da cheia, ao cabo que os camboatás ou os tamuatás no início daquela. Genésio não duvidava da sabedoria da natureza. Ele a observava com proximidade. Sua harmonia somente era rompida por uma espécie, o bicho-homem. Não sabia o que o futuro lhe reservaria. Era pobre, vivia do que pescava, não tinha conhecimentos outros ou habilidades que não as desenvolvidas como trabalhador braçal da pesca. A rotina áspera, o calor escaldante, as dores musculares sentidas das longas pescarias em grupo, equilibrando-se nas canoas, o desconforto dos campos alagados difícil de transpor face à vegetação. O corpo enrigelado pela chuva contínua em inúmeras oportunidades, o alimento linguado, o café diluído em água do rio e sem sabor. Se engolia nessas jornadas no alvorecer. Tudo o enfastiava. Mas ainda assim, com tantos obstáculos, não conseguia imaginar viver em outro lugar. Como ignorar todo aquele encanto? E a sensação de liberdade que experimentava quando, como no próprio instante, achava-se sozinho sentado no interior de seu casco boiando na água barrenta do rio Arari em local de correnteza tênue? Não era possível. Ainda assim, desejava dignidade para si e seu povo. Sabia que a água não chegava palatável à vila, que o esgoto inexistia, que os médicos ficavam poucas horas no posto, que a escola tinha estrutura rudimentar e, acima de tudo, via a fome em si e nos rostos dos seus como uma velha companheira que se esquivava, para retornar de Inhopino. Seu pai lhe explicou, talvez tivesse na época uns 7 anos ou 8, não mais, que o rio se chamava Arari, cujo significado era arara pequena ou rio das araras na língua tupi. Esse era um conhecimento antigo, passado de geração a geração, sobre a água que possibilitava a vida. A população dos campos descendia dos indígenas, negros e brancos, que há muitos anos estavam na região do Marajó. Da mescla entre indígenas e branco, Genésio, homem caboclo do Arari, surgiu como fruto da terra ancestral, da qual não podia se desvencilhar, sob pena de perecer. Como o tamoatá, retirado definitivamente do corpo da água, entregue à condição de ser estático e inanimado. Pássaros de múltiplas cores e tamanhos cruzavam o céu em linha reta ou trançando arcos em seus trajetos espontâneos e caóticos de voo. Eram anos, papagaios, guará, caboclinhos, bicudos, gaviões, bem-te-vis. O som de cantos desiguais dessas aves, acrescidos do ruído das águas, marulhando levemente com a passagem das embarcações. Quando essas já estavam afastadas, conduziam-lhe ao estado íntimo da paz por se concentrar na segurança no seu lar, que era tão singelamente um chalé da madeira sem nobreza em genipapo, mas em imensidão do céu, água, ar, vegetação, raios de sol, seres vivos em uma concentração impressionante de forças que vibravam e exalavam beleza. Talvez Genésio não fosse realmente um homem pobre.
Capítulo 5. Teresa ajudava a tia-avó lavando a louça do almoço. A casa era limpa, muito organizada e ela tinha um quartinho bastante confortável apenas para si. A tia viúva e sem filhos dormia no cômodo maior e ambas se davam muito bem, respeitando seus espaços e oscilações recíprocas de humor. Tia Filó, ao perceber a sobrinha mais cabisbaixa, fazia o possível para arrancar-lhe um sorriso, mas a deixava quieta em seu canto para depois. Com habilidade, indagar a moça se gostaria de conversar sobre algum assunto. Esse era um dia em que precisava falar. Filha, tá moada? Que foi? Quer conversar um pouquinho? Vamos tomar um suco de acerola, que acabei de bater. Temos um bolo de mandioca com coco bem fresquinho que tirei do forno há meia hora. Ai, tia, você me conhece, não? Sim, pode ter certeza. A senhora não tem jeito. Fico meio preocupada. Acho que em parte é saudade dos meus pais. Fico pensando se a situação das terras vai ou não se resolver um dia. E estou me questionando muito sobre os estudos. Não sei qual rumo tomar. Posso tentar uma universidade federal em Sur, mas preciso estudar bastante e não tenho condições financeiras para morar lá. Não posso preocupar minha família. Eles já enfrentam muitas dificuldades. Entendo, minha filha, mas você não está sozinha. Tem eu aqui, olha. Ah, tia, a senhora ganha seu dinheiro, sua aposentadoria. Não tenho o direito de me aproveitar, de receber nada. Não, é errado. Quê? Quer agora mandar no que vou fazer com meu dinheiro? Na minha idade? Eu gasto como eu quiser, olha, não seja desaforada. Nada me dará mais prazer do que amparar minha querida sobrinha e ajudá-la a realizar seus sonhos. Não sei, minha tia, eu vou pensar. Veja bem, tenho cá minhas economias. Meu velho me deixou umas cabeças de búfalo que deixo na propriedade de um compadre. Ele produz leite, queijo, me paga direitinho porque eu sei dos animais. Posso tentar alugar minha casinha daqui para alguém de confiança que cuide e me pague um pouquinho que consiga. Se você não achar ruim, eu vou com você. Soura é uma cidade animada, cheia de gente, e não é longe daqui indo de voadeira e pegando condução. Tem praia de rio, praia de mar, é uma beleza. Teresa sentiu uma alegria íntima. Sua tia era quase uma mãe. Olha, tia, só tenho uma amiga aqui, a Ana Laura. É a senhora e ela que me importam. Sei que na faculdade não vai ser muito diferente. Vão me deixar meio de lado por ser negra, oriunda de comunidade quilombola, mas eu não ligo para isso. Se tudo der certo, se eu conseguir ingressar na universidade, vou buscar um trabalho meio período e com esforço vou conseguir meu objetivo e me formar. A senhora acha que meus pais vão concordar? Eu não tenho dúvida, minha filha. Podem achar que não há diferença entre a gente aqui no nosso país, porque somos pretos, mas a longa luta da nossa família no Quilombo e as reações negativas de muitos habitantes contra a ocupação das nossas terras, que é justa, mostram o contrário. Nada é mais importante do que a união e a educação de nossos filhos e netos. Quem me dera ter tido a oportunidade de estudar na minha época? Xiii, não estava aqui não. Não me casava com o Gomercindo, que era bonzinho, coitado, mas meu sonho era viajar pelo mundo, sabia? Teresa caiu na gargalhada. Sorte que o tio Gomercindo não estava mais neste mundo para ter desgostos desses. Ele adorava a tia Filó. Sim, Teresa queria fortemente fazer diferença no mundo, lutar pelos direitos da sua comunidade, e ensinar as crianças desde pequenas a se orgulharem de suas origens, suas aparências físicas, pois, em virtude de cultura existente, a negritude era apontada como dotada de aspectos não estéticos, de menor valia em relação às características dos brancos, o que não tinha qualquer sentido. Mesmo que seu propósito não fosse ser educadora, sempre trabalhou voluntariamente nas terras quilombolas e pretendia continuar a fazê-lo. Mas achava que as estruturas somente poderiam evoluir se houvesse um trabalho solidário, amplo e consciente. Era muito importante resgatar histórias e lembranças ancestrais do povo oriundo de continente africano. Conversar sobre escravismo, ter a compreensão de seus impactos e meditar sobre caminhos hábeis à mudança de perspectivas na qualidade de vida da população negra. Assim, existiriam oportunidades para todos, em grau de igualdade. Oscilava entre escolher ciências biológicas ou enfermagem, mas acreditava ter mais propensão à última. Nunca se assustou com o sangue escorrendo dos cortes resultantes das quedas da mata quando das brincadeiras de infância.
Era a primeira a socorrer os colegas lavando os ferimentos, buscando mercúrio ou metiolate, delicadamente passando algodão e vedando o ferimento com um curativo. Ficava calma e concentrada ao fazer isso. Adorava cuidar dos idosos e das crianças menores. Teresa realmente acreditava que os rumos de nossas vidas são sempre os melhores quando agimos com honestidade, esforço e dedicação, quando de fato desejamos o bem alheio. Mas não era fácil manter o espírito positivo. Seu pai, Benedito Antônio Batista, sempre residiu na comunidade de remanescentes do quilombo de Gurupá, nascendo nessas terras. Assim como os avós paternos de Teresa, os pais dedicavam-se à agricultura, principalmente à produção de açaí. Quis a vida por seu temperamento apaziguador e naturalidade, com que preferia as mais sábias palavras com firmeza, sem ser agressivo, que Benedito fosse tacitamente eleito à comunidade como líder, representando os moradores nas demandas mais viscerais que significavam, acima de tudo, a busca pela titulação da terra, ocupada desde os tenebrosos tempos de escravismo, por seus antepassados. Não se tratava de tarefa sem complexidade, menos ainda segura, isso porque eram muito aqueles que cobiçavam as terras quilombolas, além de existirem indivíduos que, por suas condutas, criavam sérios riscos quer à estabilidade econômica, quer à salubridade dos habitantes da região. Não sabia com precisão, mas era certo que foi permitida em larga escala a atividade agrícola de cultivo de arroz nos arredores de Cachoeira. Porém, restou ausente a elaboração de estudo de impacto ambiental de modo prévio ao início do cultivo, tendo a Justiça determinado a adoção, posteriormente, dessa medida. A risicultura alcançou 30% da área do município, sem notícia de criação de empregos de modo proporcional. Teria o agronegócio, ademais, gerado indisponibilidade de território para o assentamento de famílias sem teto, conforme comentários dos habitantes da região. Mas o mais grave e que afetava diretamente as terras quilombolas consistia na degradação do meio ambiente. Isso porque não somente a área do Gurupá, mas também a correspondente a todo o município, sofria a consequência da utilização de agrotóxicos nas terras cultivadas em ampla escala pelo agronegócio, com os previsíveis danos à saúde pública. Ademais, houve o desvio do rio Arari, com absorção de recursos hídricos, aterramento de lagos e desmatamento. A consequência foi o sumiço de peixes, fuga de animais, seca de igarapés. Também se verificou a construção de porto nas terras abrangidas pelo território quilombo, segundo seu pai lhe contou, sem a autorização dele ou de quem quer que fosse membro conhecido da comunidade. Eram muitas as frentes de batalha. Ora, Benedito precisava se posicionar contra a degradação do meio ambiente e a ocupação irregular de terras da área cuja titulação era reivindicada pelos quilombolas. Ora, eram poceiros que ameaçavam membros da comunidade sob o argumento de que teriam direito ao solo e que a comunidade quilombola não ostentaria qualquer legitimidade para impedi-los. A morte de líderes quilombolas em contextos semelhantes já haviam acontecido em outras paragens. Por tais razões, Benedito não titubeou ao afastar Teresa provisoriamente do Gurupá para que tivesse a mínima tranquilidade mental e, assim melhor, exercesse a função de líder comunitário. Ciente de que a filha se encontrava segura em cidade de acesso não singelo, Santa Cruz pela natural morosidade de deslocamento por navegação convencional no rio Arari. Por mais que Teresa se esforçasse, não conseguia compreender como era possível esse estado de coisas no maior arquipélago de ilhas fluviomarítimas do planeta, inserido entre a foz do rio Amazonas e o Oceano Atlântico. Sabia que o Marajó representava área de proteção ambiental, tratando-se de unidade de conservação de uso sustentável. A ocupação do território desde os povos indígenas dependia do respeito ao ciclo das águas. As marés que rotineiramente permitiam o deslocamento entre casas exclusivamente por embarcações e estações do ano, estas subdivididas em épocas das chuvas intensas no inverno e verão seco. Agora tudo havia se invertido. Não podia ser uso sustentável peculiar ao relato de seu pai e de conhecidos, no que se refere em especial à aplicação generalizada de agrotóxicos atingindo pessoas, animais, plantações.
retirada de águas do rio em demasia, desaparecimento de igarapés. O pior eram ações humanas. Não havia qualquer menção a mudanças climáticas como preservativas de causa substancial dos danos e desafios que Benedito estava enfrentando como líder comunitário. O último ano havia sido estarrecedor quanto às queimadas na Amazônia. Muitos incêndios aconteceram no estado e Manaus ficou coberta por fumaça. Peixes de inúmeras espécies, botos em profusão, simplesmente morreram em virtude da seca dos rios. Esta derivada de fenômeno climático de modo coadjuvante com o aquecimento global. A seca perversa conduziu o Rio Negro ao seu menor nível de água em 120 anos de registro. Comunidades ficaram isoladas. Houve falta de alimentos, água potável, prejuízos à saúde dos ribeirinhos. Muita gente se desesperou. Chegou a ler em jornais que o desmatamento foi indicado em pesquisas como correspondente a uma das principais ações que tornaram a Amazônia vulnerável a incêndios, pois derrubadas as florestas para dar aso a atividades agropecuárias. A vegetação cortada e seca se converteu em combustível para incêndios. Ademais, desmatamentos resultam na necessidade de ampliação da infraestrutura, com acessibilidade de áreas que antes não eram possíveis esses incêndios em virtude de faíscas produzidas por veículos ou mesmo degradação de áreas diversificadas. Isso sem esquecer queimadas realizadas por agricultores para limpeza de terrenos, procedendo à semeadura, além do preparo de pastos para animais, que facilmente sai do controle e simplesmente expande-se. A seca estava chegando ao Gurupá. Não era ainda o fogo, mas idêntica à aniquilação da vida e das fontes que a propiciam. Capítulo 6. Não sou lesa, vó. Que ridículo. O que vou fazer na casa da Paulinha? Ah, eu vou esganar essa garota. Nena disfarçava o sorriso ao observar a neta nervosa por não saber o que vestir para a merenda organizada por Paulinha. A filha de Marilda, sua vizinha há muitos anos, pessoa a qual sempre se deu bem. A menina era um tanto falante e espevitada, mas conhecia o carinho e apego que possuía por Ana Laura e era profundamente grata por essa presença na vida já tão solitária da jovem neta. Ah, filha, sem dramas, tá bom? Você sabe, Paulinha é meninota ainda. Tenha paciência, ela te adora. Ana Laura resmungou algo inaudível e a vontade de rir da avó apenas aumentou, pois a impressão que a última teve foi de algo similar a um palavrão balbuciado, entre os dentes rangendo. Após 2 minutos de silêncio, houve um suspiro longo e resignado e foi interpelada. Vó, por favor, pega a blusa branca com bolinhas pretas que está para passar. Eu vi, já está seca. Nena sorriu, animando-se. Sim, filha, já te trago. Está quase na hora. Ana Laura se olhava no espelho. Usava bermuda jeans na altura dos joelhos. Os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo baixo, partidos ao meio. Usava os brinquinhos de flores que ganhou na loja. Gostou deles. Sentia-se nervosa porque uma parte sua não conseguia deixar de, no fundo, ainda que tentasse negar para si mesma racionalmente, perceber um sentimento de alegria. Estava lisonjeada por um rapaz vistoso, educado e que se expressava muito bem verbalmente, havê-la percebido. Mais do que isso, ele havia lhe dito que era bonita. Fitou-a com interesse e intensidade. Mirou em seus olhos, demoradamente. A impressão que lhe deu é de que ele até perdeu um pouco o raciocínio. Ficou meio besta, sem graça no primeiro momento, após encontrá-lo. Aquilo era novo, ainda que a deixasse agitada, irritando. Era algo bom. Inexistiam dúvidas. Queria estar bonita, iria passar um brilho de morango nos lábios bem torneados, um pouco de lápis preto sobre os olhos grandes amendoados, um pouco oblíquos, e algumas gotas de colônia de lavanda atrás das orelhas. Sim, estava arrumada para a ocasião. Após trocar a blusa que vestia pela branca de poá, bem passada pela avó Nena, não tardou em ouvir o grito habitual de Paulinha.
Ana! Daniel já está aqui. Pode sair. A mesa já está pronta e minha mãe mandou avisar que os pães de leite que ela assou vão esfriar. Mas por que essa menina não perdia a mania de gritar o tempo todo? A rua toda já deveria saber que a tia Maurida assou pães de leite. Seria bem difícil ninguém pedir alguma sobra ou receita. Naquela cidade todo mundo sabia da vida livre. O jeito era se resignar e sair. Timidamente, Ana Laura desceu a pequena rampa de madeira da casa, controlando a cadeira com as mãos. Paulinha estava de frente à rampa, com Daniel postado ao seu lado em pé, ambos sorrindo em direção a ela. Ana Laura sentiu um calor avassalador concentrar-se em suas faces. Oi? Ai, você tá linda, Ana, não é, Dani? Está usando os brincos que você deu. Ana Laura, naquele momento, simplesmente teve vontade de fulminar sua amiga inconveniente. E olha que intimidada, chamou o rapaz de Dani. Sim, Paulinha, ela não precisa de muita coisa para ficar linda. Os brincos são muito simples para ela, mas foram dados de coração. Ai, gente, pare com essa firula, senão eu volto para casa, tá bom? Vamos lá. Franziu Ana Laura o senho, deixando explícito que eram para pararem com os elogios. Ai, tá bom, vai, Ana. A gente não pode nem dizer a verdade. Eu, hein? Entraram os três na cozinha da casa de Paulinha, mostrando-se Daniel extremamente atencioso e preocupado em retirar qualquer obstáculo que pudesse atrapalhar o trajeto de Ana Laura com sua cadeira. Ai, Ana, você tá tão bonita, querida. Adorei essa sua blusa. Ana Laura abriu seu belo e largo sorriso. Gostava muito da mãe de Paulinha. Oi, tia Marilda. Obrigada, nossa. Quanta coisa gostosa para a gente merendar. Não queria dar trabalho para a senhora. Que nada, minha flor. Eu adoro cozinhar para quem eu amo. E você sabe quem é? O novo amigo das meninas? Daniel ficou sério, um pouco sem graça, e apresentou-se, todo formal. Boa tarde, senhora. Sim, conheci as meninas na loja. Muito obrigado por me receberem. Imagina, fique à vontade. Fiz uma jarra de suco fresquinho de bacuri. Tem bolo de milho, pão de leite, queijo e manteiga de leite de búfala. Tem essas rosquinhas de coco também. Geleia de genipapo. Enfim, estou ao lado, na sala. Qualquer coisa me chame. Vou deixar vocês tranquilos para conversar. Ana Laura observava o quanto a mãe de Paulinha era diferente da filha. Calma, objetiva, organizada. Sempre se sentia bem perto dela. Não a fitava como um ser extraterrestre, por usar cadeira de rodas. Tratava-a com igualdade em relação à filha. Tudo que fazia tanto para Paulinha quanto para Ana Laura não divergia. Gostaria que outras pessoas a vissem apenas como era, e não como uma vítima eterna, alguém sem identidade, fundida com a cadeira de rodas como se apenas um único objetivo existisse que não ela, enquanto ser humano. Acomodaram-se e Paulinha começou a cortar o bolo, distribuir os pães mornos. Daniel encheu os copos de suco lentamente, tomando cuidado para não derramar o líquido saboroso. Dona Margarida, a avó de Paulinha, entrou na cozinha e sentou-se com dificuldade, lentamente, com cuidado para não cair. Mãe, deixa as crianças conversarem aí. Vem ver o programa de calouros comigo na TV. Espera, Marilda, quero tomar uma xícara de café e comer uma rosquinha. Me deixa. Eles não estão reclamando. Não me amola. Ana Laura desatou a rir. Dona Margarida era muito respondona e independente. Não aceitava ordens de ninguém, menos ainda da própria filha. Imagina, avó Margarida. Que bom. Assim a gente conversa com a senhora um pouquinho. E esse aí, quem é você, mocinho? Daniel pareceu mais relaxado e sorriu. Sou amigo das garotas. Nos conhecemos na loja da minha família no centro. Que família? Conheço todo mundo aqui em Santa Cruz. Ai, vó, não seja assim. O Dani não veio aqui para passar por um interrogatório. Não seja malcriada, Paulinha. Só estou perguntando porque gosto de prosear. Você parece sua mãe. Que chata. Daniel riu. Não, imagina, não tem nada demais. Sou o filho do Toninho Azevedo, dono da loja de roupas e acessórios Morena Brasileira, sabe? Dona Margarida deu de ombros.
esboçando um meio sorriso. Só sei que é comerciante e se casou com a Beatriz, filha do Lourival de Voadeira, não? Sim, isso mesmo. Meu avô trabalhava com transporte usando voadeiras. Boa memória. Ah, que bom, meu filho. Assim a gente pode conversar sobre os tempos do padre Giovanni Gallo aqui em Santa Cruz, um homem muito prestativo. Seu avô era amigo dele, assim como eu. Capítulo 7. Dona Margarida, posso te chamar de vó Margarida? Daniel ficava irresistível quando abria seu sorriso. Claro, meu filho. Ela não conseguiu deixar de se encantar pela gentileza do rapaz. Então, vó, me explica. O Giovanni Gallo é o padre do Museu do Marajó, que morou em Genipapo e aqui em Santa Cruz há muitos anos? Já ouviu falar, no entanto não conheço o museu. Foi para a cachoeira, isso? Ana Laura e Paulinha ouviam atentamente o diálogo entre uma mordida no pão de leite com manteiga e um gole de suco natural. Então, vou explicar para vocês, jovens, quem foi este grande homem. Sinto muito honrada por vê-lo conhecido. Você se lembra, né, filha, quando fomos ao Museu do Marajó em Cachoeira do Arari? Já faz algum tempo. Acho que quando inaugurou, não foi? Sim, vó, mas não faz tanto tempo assim porque ele foi reinaugurado no início de 2022. Ai, me perdoe, minha cabeça anda meio fraca para fatos recentes. Mas enfim, você não conhece? Inquiriu dirigindo-se a Ana Laura. Não, vó Margarida, eu não conheço. Mas gostaria sim de fazer uma visita algum dia. Diz que é muito interessante. Pois não é? Não sei se vocês sabem direito. Giovanni foi um padre italiano jesuíta que veio para o Marajó na década de 70. Morou na vila de Genipapo, aqui em Santa Cruz, e depois em Cachoeira do Arari. Entre várias histórias das ações benéficas do padre com o objetivo de ajudar o povo carente, de tudo está a criação do Museu do Marajó. Galo acreditava no resgate da história do lugar, reunindo artefatos arqueológicos de cerâmicas marajoaras, que são peças em cerâmica feitas pelos índios que habitaram nossas terras no período pré-colonial. Tratava-se de civilização pré-cabralina, como falam, caracterizada pela confecção de itens bastante detalhados, com desenhos geométricos, curvas com uso de moldes bem feitos, contendo pintura, inclusive, além da catalogação dos hábitos e costumes culturais do povo natural dos campos, fazendo inclusive a descrição da fauna e flora. Isso sem esquecer das informações religiosas e históricas, como fez ao contar a vida dos escravos, algo muito importante. Veja, existem grilhões que eram utilizados nos escravos. O padre queria estimular o crescimento sociocultural da comunidade, atraindo turistas, incrementando novas atividades econômicas ao gerar outras fontes de renda, como oferta de trabalho para todo mundo. Gente, ele era um homem admirável. Falava como o povo, comia o que houvesse, sentava-se no chão, saía com pescadores para entender como era a rotina deles e as dificuldades que atravessavam. Somente assim ele achava que conseguiria se comunicar. E não estava errado, não. Ele era muito querido por todos, sempre disposto a auxiliar quem precisasse de um bom conselho e preocupado em provocar mudanças na qualidade de vida dos mais pobres e carentes. Foi a vez de Ana Laura se manifestar. Nossa, vó Margarida, que história mais linda! Já ouvi falar, sim, do padre, mas a impressão que me passou é que as próprias pessoas daqui não dão o devido valor ao Museu do Marajó. Tanto que, embora o padre o tenha instalado em Santa Cruz, por brigas políticas, ao menos foi o que ouvi dizer, teve que se mudar para a Cachoeira do Arari. Daniel acrescentou, bastante atento. Pois é, difícil, hein? Já falta serviço, um monte de gente vivendo miseravelmente. É um museu que poderia gerar renda para a região simplesmente foi desviado por conta de disputas de natureza política. Não tem o menor sentido nisso. Paulinha acrescentou: Não, gente, vocês não estão entendendo. Embora o museu esteja muito bem instalado em Cachoeira do Arari, há questões a resolver. Os funcionários são preparados e educados. O padre bolou um tal de computador caipira
que foi revolucionário para a época em que abriu o museu. Esse método estimula os visitantes a levantar portinholas de madeira para encontrar as informações a respeito das fotografias que contêm o nome dos objetos retratados, como pássaros, peixes, animais, insetos, répteis, cultura, religião, dança, até gastronomia. Ele acreditava, e com razão, que o brasileiro tem os olhos na ponta dos dedos. Então queria facilitar o acesso ao conhecimento, provocando a curiosidade, a participação do visitante. Olhem, tenho primos que moram em Cachoeira do Arari e que nunca foram ao museu. Pior ainda, minha tia, Olímpia, que reside em Belém, tentou recentemente fazer uma cotação de viagem para a Cachoeira do Arari a fim de levar um casal de amigos dela da faculdade, pessoas estrangeiras. Conclusão. Pronto, nenhuma das agências de turismo possuía pacotes para o lugar. Não tem hospedagem facilmente acessível, não tem divulgação adequada e aí, acrescento, não tem preparo para receber turistas, como restaurantes, hospedagem em nível equiparado ao menos ao existente em cidades como Soura e Salvaterra. Não tem estrutura alguma para o turismo. A gente anda em Cachoeira, embora as pessoas de lá sejam como aqui, interior, o povo é simpático e sempre disposto a ajudar. É algo parado, um monte de homens nas ruas sem trabalho, alguns jovens sem novas perspectivas largados no canto, olhando o celular, ou os mais ativos jogando futebol no campinho, como se estivessem paralisados. E quando fui a Sour Salvaterra, notei que é outra história. Avenidas largas asfaltadas, comércio mais desenvolvido com supermercado grande e várias lojinhas, restaurante e até mototáxi. Então, o turismo bem explorado traz dinheiro para o povo, coisa que na nossa região, mesmo com a presença do Museu do Marajó, não acontece de modo algum. Que desânimo. Nossa, Paulinha, não fazia ideia. Que coisa séria. Também não costumo ir à cachoeira para andar por lá. Vamos mais para Belém e saímos por Salvaterra, que é próximo, para comprar mercadoria. Mas concordo com você. A exploração chamada sustentável do turismo pode auxiliar o Marajó preservando os recursos naturais e dando espaço para novas atividades que possam gerar benefícios para todos. Olha, fico realmente muito chateada quando ouço esses detalhes do descaso com o povo daqui. Nós vemos o quanto a vida é difícil, especialmente para quem mora no Genipapo. Todos ilhados dentro da água, grande parte do ano e sem trabalho que gere o básico. É um sofrimento, acrescentou Ana Laura. Mãe, o que a senhora está falando aí para a garotada? Toda animada, do museu do seu querido gato. Então, filha, o pessoal não está frequentando como poderia. Não tem a devida divulgação e falta estrutura adequada na cidade para acolher turistas. Sim, mãe, eu ouvi dizer sim, mas também escutei que o museu só saiu porque foi uma iniciativa coletiva. Muita gente ajudou o padre a montá-lo em Cachoeira. E há projetos de associação com funcionamento de escola para crianças, escola de cerâmica e de arte. Não sei ao certo se é de música também. É bem interessante. Pois é, isso é valioso para a comunidade de Cachoeira. Mas pensa bem, se nós temos a informação que o público, não estudiosos e cientistas, não recebe divulgação apropriada e estímulos para visitar a região em termos de turismo, como acessibilidade, boas opções de hospedagem, alimentação, comércio, o que também nos alcança aqui em Santa Cruz. E mais ainda em Genipapo, onde muitos vivem na miséria. O ideal do Padre Galo não foi atingido. Ele dedicou a vida a fazer o bem a toda a gente, valorizando o ser humano, as origens do nosso povo, as histórias daqueles que já caminharam sobre essas mesmas terras e navegaram pelas águas do rio, lagos e garapés. Eu não me conformo. Tem que ser feito algo para levar ao conhecimento de muitos o conteúdo desse trabalho de uma existência, filha. Todo saber precisa de compartilhamento para que haja compreensão da riqueza que possuímos. A natureza precisa ser preservada e, acima de tudo, a própria vida, o que somente pode acontecer a partir do contato com essa realidade. Mãe, calma, a senhora começa a falar nesse assunto e se empolga. Vamos lá na casa da tia Marilinha que está nos esperando para prosear. Só não sei se a senhora vai aguentar tomar café e comer algo depois de todas essas rosquinhas. Não é mesmo?
Ai, tá bom, filha. E vocês procurem se organizar para conhecer o Museu do Marajó, porque, antes dos outros, nós devemos abrir os olhos e a mente para o que temos de mais precioso. Tudo começa a partir de nossas ações. E assim a ilustre e eloquente senhora se levantou com vontade de continuar alardeando os tesouros da sua região e de seus ancestrais. Capítulo 8. Zefa era uma menina de 8 anos de idade. Morava com a mãe, Maria, seu pai Bento e mais 6 irmãos em Genipapo, numa casa de palafita, de Andiroba, com esteios de Acapu. A habitação era composta de pequenas salas sem móveis, apenas redes espalhadas, um giral no canto com panelas em cima, mesa de centro pequena, alguns banquinhos. Havia 2 quartos e nos fundos um canto dividido entre cozinha, área de serviço e banheiro, fechado com cortina de plástico fosco, onde fora instalado vaso sanitário antigo, sem válvula numa caixa de água. Especialmente o piso do referido canto feito com ripas de madeira bastante separada, dando aso à visão do rio sob os pés de quem lá postasse. Estudava na escola comunitária e se esforçava para prestar atenção nas aulas. Mas o que fazia muita diferença em sua rotina e na dos irmãos era a merenda singela que recebia e que muitas vezes representava a melhor refeição do dia. Sua mãe, Maria, salgava e secava ao sol os peixes que o pai trazia de vez em quando, recebendo cesta básica na igreja para a alimentação familiar. Também os vizinhos distribuíam víveres quando podiam, para colaborar com o sustento das crianças, tais como verduras, batatas, alguns tomates. Em regra, o que mais tomavam era caldo de peixe, além de pirão. Farinha e açúcar com água eram igualmente fonte essencial de sustento no café da manhã. Exclusivamente, aliás. Sua alegria era imensa quando na escola distribuíam algo doce, como biscoito, maisena, no sabor chocolate ou paçoca. Era uma verdadeira festa para ela e outras crianças. Bento pouco pescava, gostava mesmo era de tomar cachaça. Não era exigente, a propósito. Qualquer coisa que tivesse álcool já lhe bastava. Atravessava a maior parte dos dias letárgico. Após pensarem os efeitos eufóricos, os furiosos da carraspana, largado na rede, mal se incomodando com os insetos que pousavam em seu rosto inchado e arroxeado. A exceção era sair com o casco para pegar peixe no anajás grande. Incrivelmente, ele possuía muita destreza no manejo da embarcação e na realização dos procedimentos de pesca. Jamais havia caído no rio. Não tinham energia em casa, tampouco eletrodomésticos que daquela dependessem. A água que chegava era lodosa, vinda do rio. Maria acendia um fogareiro com madeira e o carvão que conseguia obter e ali fervia a água, preparando as minguadas refeições. Embora contasse com 35 anos, estava extremamente envelhecida. O rosto possuía marca de expressão e estava salpicado de manchas múltiplas de sol impiedoso do período da seca. O cabelo crespo sempre estava preso sob um lenço florido encardido. Os seios sem uso de roupa íntima eram fartos e um pouco murchos. Possuía a barriga arredondada, um pouco proeminente. Suas pernas e braços eram finos, assim como o pescoço, com a pele esticada em virtude da alimentação irregular. Refletia a estética da miséria, já que a fome não era suportada propositalmente. Em que pese a rotina da escassez, os irmãos menores de Zefa, dos quais ela cuidava, sempre chorando maltrapilhos e eternamente resfriado, com os olhinhos umedecidos e narizes escorrendo. Eram crianças alegres. Zefa adorava brincar e ouvir histórias. Trazia livros que a professora distribuía na escola a título do empréstimo aos interessados para ler em casa. No lapso permitido pela duração de uma vela, que não raras vezes precisava ser apagada para que durasse mais, nos dias vindouros, o tempo que fosse possível. Sua vida, achava ela, era boa embora a preocupação constante
diuturnamente, fosse o que comer. O quintal era vasto, havia o rio, os campos alagados, pássaros multicoloridos, bichos, pequenas flores para olhar. Metia-se nos cascos com outras crianças, já que o pertencente ao pai, em péssimo estado, consistisse bem precioso demais para que os outros membros da família ousassem utilizá-lo. Tinha medo do pai. Ora ele ria, ora gritava e dava tapas e empurrões em sua mãe para depois ficar com um cadáver, semelhante ao seu cachorro Branquela, que, após ser picado por uma cobra venenosa, morreu. Zefa era a filha mais velha do casal. Não havia ficado mocinha ainda, embora na escola já houvessem explicado que mulher sangrava todo mês a partir de uma determinada fase. Não tinha ambições ou sonhos a respeito do que faria na idade adulta. Só sabia que não desejava nem ter filhos como sua mãe, nem passar fome. Se conseguisse isso, seria uma mulher bastante realizada. Eram seus desejos. O que passou a incomodá-la, sem entender ao certo a razão, foram os olhares e toques do seu pai. Tudo começou numa segunda-feira à noite. Já havia reparado que Bento analisava de cima a baixo, especialmente quando em estado de embriaguez. Todavia, encontrando-se sob sono profundo. De madrugada, deitada de costas para o chão de ripas de madeira, sobre um colchonete improvisado, acordou de repente com um toque áspero sobre os seios, nada além de montículos tímidos coroados nas extremidades com bicos amorenados, um pouco mais túrgidos. Era o pai. Despertou assustada pela invasão e teve sua boca tapada pela mão resseca, quente e bruta. Fica quieta. Nem pense em gritar ou chamar tua mãe. Sou teu pai. Você é minha. Diante do seu olhar apavorado, que certamente o pai deve ter vislumbrado pelo reflexo da luz da lua vinda da janela escancarada para o rio, o homem retirou a mão e resmungou algo incompreensível saindo de perto de Zefa, nitidamente frustrado. E tu, cala essa boca. Nada de reclamar de mim na escola ou para tua mãe. Se fizer isso, eu te jogo no rio para sucuri pegar ou jacaré comer e teus restos vão engordar as piranhas. Juro que faço isso. Restou-lhe o coração acelerado. A perplexidade, o medo, o odor do homem sujo cheirando a cachaça e suor. Não poderia contar aquilo para ninguém. Seria um segredo seu, porque não duvidava. Seu pai facilmente a jogaria no rio, em um lugar que ninguém poderia perceber. Ele conhecia todos os caminhos da água. Ela não tinha valor. Era um estorvo, uma boca a mais a alimentar. Nada o impediria de fazer isso. Zefa não dormiu pelo resto da noite, e essa insônia passaria a ser sua constante companheira. Nos dias que se seguiram, as visitas do pai começaram a ser frequentes, sempre cheirando a bebida alcoólica, o toque pesado e dolorido. Ele começou a introduzir o dedo em seu órgão genital e a obrigava a tocar o órgão ereto dele. A vontade de Zefa era de gritar. Pedia para a providência tirar aquele monstro que havia tomado o corpo do pai. Somente poderia ser isso, um espírito maligno. Precisava procurar o pajé com urgência, mas o terror era maior. O choro precisava ser engolido, o grito sufocado. Ela não queria virar ração de piranha. Queria viver, ser feliz. Mas o que seria essa tal de felicidade? Alguém a traria? Um marido? Ele a protegeria ou seria como o pai, tomado por um espírito da floresta ou de um animal obscuro? Não, ela não podia contar nada. Simplesmente tinha de suportar o que acontecesse para simplesmente sobreviver.